Vamos lá então. Dramas da Obsessão. Nós estamos estudando o capítulo 2. No nosso encontro anterior nós fizemos a apresentação do livro. Trouxemos aqui uma mensagem inicial de Dr. Bezerra de Menezes, falando da importância de nós estudarmos esses casos, né? Lembrando que o livro ele tem 2 casos de processos obsessivos, que são casos reais. Esse livro ele é da psicografia de Dona Ivone, de autoria espiritual do Dr. Bezerra de Menezes. E nós então no primeiro capítulo, fazendo aqui a pequena introdução, né, que é a primeira parte, nos serviços do Consolador, Kardec, Dona Ivone apresentou para nós aqui a introdução, como introdução, uma pequena passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item número 6, que diz para nós: o espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao corpo e assim, menos livre, passa mais facilmente a atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas caras afeições. Né? Então esse daqui foi a nossa introdução. Deixa eu ver aqui como é que está meu som, Eliana, para ter certeza aqui que está tudo em ordem. Só um instantinho. Deixa eu ver aqui. Ver se melhorou. Deve ter dado uma melhorada assim, né? Ok agora? Beleza, então. Então vemos aqui nessa passagem, né? Então, como foi colocado, falamos, né, que os espíritos que pretendem colocar em prática ali seus planos de vingança esperam exatamente a encarnação daquele que será a sua vítima, para que possa trazer ali toda a sua influência, afetando, né, os interesses, as afeições, atormentando mesmo aquele que encarnou. Nesse capítulo número 1, que nós lemos aqui, ajuda, bom dia, que nós lemos no encontro anterior, o Dr. Bezerra de Menezes traz para nós aqui uma justificativa do porquê dele trazer para nós essa mensagem, ou esses casos para estudos nessas narrativas, já que nós temos nos livros da codificação todas as explicações fundamentais para entendermos a nossa existência a partir da perspectiva espiritual, né, a nossa realidade espiritual e todas as consequências. Então foi exatamente aqui que ele trouxe aquela passagem em que ele afirma da importância, né, dos espíritos mudarem a estratégia de ensinos do conteúdo da doutrina espírita, utilizando romances. Lembrando que Jesus utilizava parábolas naquela época, que pelo fato de nós não acompanharmos com profundidade o aspecto filosófico e científico apresentado por Kardec, houve a necessidade de trazer em forma de entretenimento os ensinamentos, né, nessas histórias, nessas narrativas. Então ele explica nesse primeiro capítulo o porquê dele ter trazido então essas histórias. No capítulo 2, então, nós vamos começar efetivamente aqui o nosso estudo, né? Lembrando mais uma vez que esse primeiro capítulo é chamado aqui nessa primeira parte, né, Leonel e os judeus, né? Vamos entender exatamente o que significa, né, essa relação entre esse personagem e os judeus. Então aqui capítulo número 2. Pelo 3º decênio deste século XX, eu atendia ao honroso mistério de conselheiro e médico espiritual de certo posto de assistência aos necessitados para receituário e beneficências físicas, morais e espirituais, anexo a um grêmio de aprendizes espíritas dedicadíssimos aos deveres abraçados perante o Evangelho, os quais se devotavam aos serviços de socorro ao próximo, inspirados num sentimento de fraternidade verdadeiramente encantador
e cuja singeleza de caráter, atingindo as raias da humanidade cristã, da humildade cristã, para eles atraía as simpatias do além, esclarecido e virtuoso. Aqui mais uma vez, como foi colocado, eu atendia ao honroso mistério. Então, é a primeira pessoa, essa narrativa, Dr. Bezerra de Menezes, que conta a sua experiência. Os serviços em geral, verificados nesse núcleo, programados pelo venerando espírito de Bittencourt Sampaio, através de um médium explícito e positivo, eram diários e muito eficientes, o que, sobremodo, nos satisfazia por nos permitir ensejos variados na difusão e prática dos serviços do Consolador. Era meu assistente por esse tempo uma entidade em aprendizado, atualmente reencarnada, generosa e dedicada, que adotara o prenome de Roberto, conquanto esse não fosse realmente a sua identidade, além de outros que não precisaremos nomear. Vamos lá, Nancy. Aqui já lembra o que Dona Ivone colocou para nós no livro, se eu não me engano, Devassando o Invisível, quando ela falava sobre os romances espíritas, que não havia importância nenhuma em trazermos para nós aqui os dados reais das personagens envolvidas, assim como datas ou mesmo localidades, bastando para nós apenas a essência do ensinamento que é transmitido. Então, não apenas nesse livro, mas em muitos outros, nós teremos ali personagens que tiveram seus nomes modificados, como nos próprios livros também de André Luiz, que nós já vimos, né? Que temos ali também mudanças dessas denominações para evitar qualquer tipo de polêmica, qualquer tipo de desvio da finalidade do texto, que é trazer o ensinamento, e não simplesmente trazendo ali aquela fofoca espiritual que em nós certamente provocaria ali uma grande agitação, né? Diz aqui ainda para nós: certa noite, após o receituário, deteve-se o médium responsável pelo gabinete em que se processava o melindroso mandato, na súplica ardorosa para a visitação espiritual a um ambiente doméstico atacado de singulares manifestações de provação intensas e dolorosas. Uma carta chegara do sul do país às mãos do médium, enviada pela caridosa gentileza de um familiar do mesmo instrumento, solicitando seus préstimos de intermediário entre os poderes invisíveis e a terra para alívio de criaturas que se debatiam contra torrentes de desesperações positivamente irremediáveis por outra forma. Leu-a o médium para mim, por entre as irradiações da prece caritativa, e eu, captando o assunto através de suas vibrações, decalquei-a em minha mente, desde então arquivando-a de molde a me permitir hoje reerguê-la dos escombros mentais, a fim de transcrevê-la neste momento. Particularizava-se a missiva pela exposição seguinte: rogo algo tentares, como espírita que és, a benefício da família do nosso amigo Leonel. Passam-se fatos verdadeiramente desorientadores, deixando perplexos os amigos da casa. Desde a morte do pobre Leonel, verificada, como sabes, por um suicídio em trágicas condições, a família inteira sente ímpetos para o suicídio. Não ignoras que sua filha Alcina suicidou-se também 10 meses depois dele próprio. Agora é seu filho Orlando que deseja morrer, havendo já tentado algumas vezes o ato terrível. Vivem todos a chorar, desesperados, sem ânimo para a continuação da existência. Somente a viúva de Leonel consegue algo de estimulante para se impor à situação, que é a mais anormal possível. A miséria lhes bate à porta, pois nada possuem e ninguém, senão ela, trabalha. Finalmente, peço-te que rogues a Deus por eles, já que cultivas a fé em teu coração, porquanto a terra é impotente para deter a avalanche de desgraças
que sobre essa pobre gente se arremessou. Ora, minutos antes de iniciado meu expediente no referido centro, fora eu prevenido de que essa carta havia sido escrita ao meu médium e, portanto, recebia sem surpresa através deste. Procurara-me uma entidade espiritual denominada Esther, formosa e redimida, cujo aspecto angelical atraía a veneração de quantos se lhe aproximassem, a qual me asseverara haver inspirado a carta a quem a escreveu, assim provocando o trabalho que faríamos, visto estar ligada aos obsessores de Leonel e a este próprio por laços espirituais seculares, e que agora apresentara-se o momento oportuno de agir em socorro da falange litigante. Rogava, por isso, nosso concurso, uma vez que não poderia operar sozinha e ainda porque os serviços de além-túmulo são produtos de equipe e jamais de um trabalhador isolado. Ambos os apelos, o de Esther e o da carta, eram impressionantes e impossível seria não atendê-los, tentando algo a benefício dos sofredores. Os serviços ficaram, assim, sob meu critério, dadas as minhas atividades naquele núcleo espírita, muito embora fraterno concurso alheio me coadjuvasse. Submeti o aparelho mediúnico à letargia branda do transe, mantendo-o a mim ligado pela troca das vibrações necessárias à comunicação que se processava. Arregimentei os assistentes espirituais auxiliares de plantão no centro naquela noite e partimos para o endereço apontado, em inspeção indispensável. Impossível, porém, nos fora ali penetrar pelos meios comuns, tal a densidade vibratória asfixiante do recinto, o clima obsessor que expandia malefícios em derredor do lar, sinistrado pela onda de indígena brasileiro da raça tamoio, espírito hábil, honesto e obediente, que voluntariamente se associara à nossa falange, desejando servir ao bem, e mais o nosso assistente Roberto, a quem eu muito amava e em quem confiava plenamente. Eu dei uma puladinha aqui num trecho que eu estava lendo, acabei pulando uma linha aqui. Só voltando um pouquinho então aqui. Impossível, porém, nos fora ali penetrar, pelos meios comuns, tal a densidade vibratória asfixiante do recinto. O clima obsessor que expandia malefícios em derredor do lar, sinistrado pela onda de tragédia que a ele se adaptava. Eu levava, no entanto, em nossa comitiva, um indígena brasileiro, da raça tamoio, espírita hábil, honesto e obediente, que voluntariamente se associara à nossa falange, desejando servir ao bem, e mais o nosso assistente Roberto, a quem eu muito amava e em quem confiava plenamente. Ambos ali penetraram, sacrificando a própria harmonia vibratória, a fim de se inteirarem minuciosamente do que realmente se passava. Retornaram logo após ao posto mediúnico, de onde haviam partido, chocados e ansiosos. E Roberto, que chefiava a expedição, tomou a palavra, transmitiu as irradiações mentais, desincumbindo-se do noticiário sobre o reconhecimento efetuado. Trata-se de um caso de obsessão coletiva simples, meu caro irmão, carente de intervenção imediata de socorro espiritual, a fim de que se evitassem outros suicídios na família. São quase todos os membros dessa numerosa família, constituída do velho casal e 10 filhos menores, portadores de faculdades mediúnicas ignoradas. Não cultivam o estudo edificante para o saneamento mental, nem a meditação sobre assuntos elevados do espírito, e tampouco a prece, tornando-se por isso mesmo campo raso para os assédios das trevas, pois que também não alimentam sentimentos religiosos de qualquer espécie, apenas afetando um interesse convencional pela crença católica romana.
Dizes, pois, meu caro Roberto, intervim procurando inteirar-me dos detalhes a fim de melhor compreender o programa de operações beneficentes. Dizes, pois, meu caro Roberto, ter havido, com efeito, mais de um suicídio no seio dessa pobre família? Sim, inteirei-me de que o chefe da mesma família, de nome Leonel, pôs termo à existência terrena, desfechando um tiro de revólver no ouvido direito, e que sua filha primogênita, jovem de 20 primaveras, lhe imitou o gesto alguns meses depois, servindo-se, porém, de um tóxico violento. Inteirei-me ainda de que outro filho seu, de 15 anos de idade, tentou igualmente o sinistro ato, salvando-se, no entanto, graças à ação prestimosa de amigos agilíssimos que evitaram fosse ele colhido por um trem de ferro, pois o deslocado lançou-se aos trilhos, enfrentando o comboio que se aproximava. E como te inteiraste de que se trata de ação obsessora simples, sobre médiuns que ignoram estar sob influências maleficentes da sugestão extraterrena, visto que vivem alheios aos fenômenos e às observações espíritas. Vimos ambos os suicidas ainda retidos no próprio teatro dos acontecimentos. Leonel, vagando desolado e sofredor a bradar por socorros médicos, traindo nas próprias repercussões vibratórias o gênero da morte escolhida sobre pressões invisíveis. E Alcina, a filha, com o perispírito ainda em colapso, desmaiada sob o choque violento do ato praticado. Distinguimos também os obsessores. E como se apresentam eles? Odientos, vingativos, sofredores que destilam um vírus mental e vibratório contundente, sem saberem o que fazem, afeiçoados às famílias por simples afinidades de caráter e índole, pois sabemos que até mesmo um sentimento de amor ou paixão mal orientado ocasionará desastres como esse. Não, senhor, explicou vivamente o dedicado assistente. Trata-se de algo ainda mais doloroso. São ódios, vinganças pessoais de um passado que se me afigura intensamente dramático. Os obsessores pertencem às falanges do antigo judaísmo. Ainda conservam nas irradiações mentais, refletindo sobre a sensibilidade do perispírito, as sombras, as imagens, muito concretizadas da indumentária usada pelos judeus de Portugal pelo século XVI. Eu também vivi nessa época, meu caro irmão, na Espanha como em Portugal. Pertenci igualmente ao judaísmo, e fácil me foi compreender o amargor da situação que acabo de presenciar. Olá, Elcimar. Abraços. Compreendi efetivamente ser gravíssima a situação de encarnados e desencarnados, enleados em tão incomodativas teias, situação que bradaria por intervenção energética e imediata. Aqui então o capítulo 2, trazendo para nós essa introdução do caso que nós vamos estudar, né? Então, obsessores que pertenciam a um grupo de judeus que certamente, né, foram perseguidos pela Inquisição naquela época do século XVI, 1500 e alguma coisa, né? E vemos ali também que Leonel e sua família provavelmente fariam parte então daqueles que foram os algozes naquele passado. Olá, Angelina. Capítulo 3, vamos lá. Foi feito então, né, o diagnóstico, como nós vimos, né? Aquela visita, analisaram ali quais eram as situações, como as coisas aconteceram, quem estavam ali, quem eram aqueles que estavam envolvidos, né, tanto encarnados como desencarnados. Então foi apresentado para o Dr. Bezerra de Menezes, que era o coordenador desse trabalho, pelo Espírito Roberto, que era ali um dos responsáveis por fazer, né, esse trabalho, né, de visitas e orientações e tudo mais.
Então foi apresentado o caso ali para o responsável. No além existem regras de trabalho admiravelmente estabelecidas, equivalentes a leis, mediante as quais os trabalhadores do bem poderão tomar as providências que a sua responsabilidade ou competência entenderem devidas e necessárias. Geralmente aplicam-nas as providências espíritos investidos de autoridade, espécie de chefes de departamento ou de seção, tal como os entendem os homens, sem que para tanto sejam necessários entendimentos prévios com outras autoridades superiores, ou seja, o regime da burocracia, de que os homens tanto abusam nas suas indecisões e o qual é desconhecido no espaço. O que vale considerar nessa afirmação que ele colocou, trazendo para nós ali esses detalhes dessa dinâmica no mundo espiritual, né, que trata das assistências, de todo o trabalho de auxílio que é desenvolvido por essas equipes, que como propósito de cada grupo, de cada espírito, é promover o bem maior, e existe uma lei soberana a que todos se submetem, né, sem nenhum tipo de questionamento, o trabalho flui com muito mais naturalidade. Todos sabem que tem que fazer o bem. A dificuldade que nós temos, fazendo uma comparação desse sistema de hierarquia aqui no mundo material, é que nós temos interesses de cada grupo, né? Existe ainda aquele pensamento individualista, aquele sentimento egoísta, em que cada grupo pensa em si próprio, né? Pensa ali em se beneficiar. Então, nesse caso nós temos ali a necessidade de estabelecer uma linha hierárquica, né, que acaba sendo prejudicada por toda essa burocracia que nós vivenciamos, exatamente para fazer com que o bem maior seja soberano diante dos interesses pessoais. Já no mundo espiritual, como todos têm essa consciência de que o trabalho deve ser feito sempre em nome desse bem maior, tudo flui com muito mais rapidez. Então a gente vê aqui a comparação que existe. Essa é uma visão que nós mesmos desenvolveremos, porque se por acaso chegar um espírito que se encontra num local fazendo ali um trabalho, e outros espíritos chegam para colaborar no trabalho, eles não questionam quem vai mandar, quem não vai mandar, quem que foi o enviado, que um tem que fazer um trabalho diferente do outro. Todos eles unem forças, respeitando exatamente aquela autoridade moral que o espírito apresenta, independente do cargo que ele ocupa. Diferentemente aqui no nosso mundo, coloque-se alguém no cargo por um certo merecimento, ou por certo interesse, ou por uma certa influência, né? Então, aqui no mundo espírito, aqui no mundo físico, nós temos uma visão completamente diferente desse sistema de trabalho coletivo. Já no mundo espiritual, todos trabalham com um único propósito, e todos eles então juntam esses esforços. Continuando. De outro modo, encontrando-se os referidos serviços do invisível sob a jurisprudência da fraternidade universal, quaisquer servidores estarão em condições de resolver os problemas que se apresentam no seu roteiro, desde que, para tanto, investidos se encontrem daquela autoridade que, no além, absolutamente não é o cargo que confere, mas o equilíbrio consciencial e moral de que disponham. Então a expressão que ele utilizou foi exatamente essa: a jurisprudência da fraternidade universal. Então tudo gira em torno dessa fraternidade universal, e aquele que se mostra mais capaz, pelo seu desenvolvimento moral, pelo seu equilíbrio consciencial e moral, todos eles então o respeitam, né, de imediato, sem a briga, para saber quem vai fazer e quem vai receber, quais são as glórias que cada um vai receber. Tic-tac, bom dia. Continua. Tendo a meu cargo um desses setores de serviço, que pela magnanimidade do Senhor e Mestre me fora confiado como estímulo e bendito ensejo para os labores de que me adviria o progresso pessoal, do qual tanto carece o meu espírito, não vacilei nas medidas a tomar, visando a evitar novo caso de suicídio naquela família, a desgraça que, através do impressionante relatório do meu jovem assistente, pressenti iminente no referido domicílio, porquanto, além dos inimigos obsessores, sombrios e odiosos desde 4 séculos,
existia ainda a permanência dos 2 suicidas citados, cuja pressão magnética inferior, corrosiva por si só, seria passível de contágio mental nos demais afins, levando-os, sem mesmo disso se aperceberem, a imitar-lhes o gesto. Aqui nós já conversamos, né, em outras oportunidades, que os casos de obsessão, eles se tornam, vamos dizer assim, ativos quando o espírito procura atuar sobre a mente das pessoas, né, que serão ali as suas vítimas, disseminando ali pensamentos destrutivos, pensamentos inferiores, negativos, né? E nós temos aquele processo obsessor que poderíamos chamar de um processo passivo, onde a simples presença de um espírito em desequilíbrio já vai ser suficiente para que possa provocar uma desarmonia no ambiente, afetando aqueles que são mais sensíveis. Então, comentei com vocês, inclusive nos dos livros, né, de Manuel Filomeno de Miranda, se não me engano, Os Bastidores da Obsessão, que falava que uma jovem suicida tinha sido levada por um grupo de obsessores para ficar ali junto àquela família 24 horas por dia. E apenas a sua presença já seria suficiente para provocar todo o desequilíbrio. E outros casos também acontecem. Vimos no livro Recordações da Mediunidade, que foi a obra anterior que nós estudamos aqui de Dona Ivone, que um primo dela, também ali adoecido, né, com problemas abdominais, problemas sérios abdominais, tinha ali próximo um familiar que era suicida, mas que não havia se separado da família, e a presença dele trazia também esse grande desequilíbrio. E aí então foi feito o trabalho de socorro a esse espírito, e depois nós vimos então aquele outro espírito que via naquele ambiente onde foi construída a sua casa, a chácara onde ele morava. Então a presença dele ali com a sua doença também provocava essa interferência. Então nós vimos assim que já não bastasse, como se não bastassem os próprios problemas que a família vai enfrentando, devido à pobreza, à dificuldade e tudo mais, ainda tínhamos ali a presença dos 2 suicidas, que era o pai da família e a irmã mais velha, com seus 20 anos de idade, os 2 suicidas e mais os obsessores atuando. Então nós começamos a detectar, nesse caso, né, como assim tantos outros casos, todos os elementos que fazem parte desse processo. Então, inicialmente o elemento individual, né, onde cada indivíduo traz ali suas próprias dificuldades, coletivo, quando todos vivenciam essas mesmas dificuldades, a presença dos familiares pela afinidade com a família, trazendo essa influência, e depois aqueles que atuam ativamente como sendo os próprios obsessores. Né? Vimos aqui então todo esse quadro que foi desenhado e apresentado ao Dr. Bezerra de Menezes. E como nós vimos aqui mais uma vez, né, a pressão magnética inferior, corrosiva, por si só seria passível de contágio mental nos demais afins. E continua. O suicídio não é uma lei, não sendo, por isso mesmo, imposto a quem quer que seja pela harmoniosa legislação divina, como seriam, por exemplo, o resgate e a reparação da prática de um ato mau ou a morte natural do corpo físico terreno. Contrariamente, ele é um ato reprovável pela mesma legislação, da inteira responsabilidade de quem o pratica. E crede, meus amigos, conquanto o coeficiente dos suicídios no vosso planeta se apresente calamitoso, os obreiros do mundo invisível tudo tentam para dele desviarem os homens, fazendo-o com muito enternecida boa vontade, Cumpra, no entanto, a estes cooperarem com aqueles a fim de que tão complexo malefício, atestado deplorável da inferioridade humana, seja definitivamente banido da sociedade terrena. Então, quando nós falamos desse histórico de suicídio, né, ele sempre foi presente na história da humanidade. Kardec apresentou para nós informações mais concretas sobre isso naquela época em que a doutrina espírita estava sendo elaborada, principalmente devido às filosofias que se apresentavam, como o iluminismo, o positivismo, que eram algumas filosofias que se focavam, se preocupavam
muito mais com a realidade do mundo físico e acabando criando uma ruptura com as religiões tradicionais que durante vários séculos foram dominantes. Então, criando essa ruptura, as pessoas que começavam a ver no positivismo, no materialismo, no niilismo, né, a expressão que Kardec utiliza, falando sobre aquilo que seria o nada depois da vida física, e se distanciando das religiões, o suicídio se tornou algo muito presente naquela época. Estamos falando ali de meados do século XIX. E por isso, então, Kardec apresentava a doutrina espírita como um antídoto contra o materialismo, contra o suicídio naquela época. Nós vemos em algumas passagens em que ele foca o suicídio de uma forma muito direta, porque era uma realidade daquele momento. E aí, então, de lá para cá, nós tivemos ali uma mudança significativa, né? Esse livro que nós estamos estudando, né, bom dia. Esse livro que nós estamos estudando, ele é de 1964. De lá para cá, nós temos mais de 50 anos, né? Precisamente 53 anos desde a publicação desse livro. Então, de lá para cá, mais de meio século, nós temos ali uma população que duplicou praticamente, né, daquele período para cá, o suicídio se tornando um caso, né, de praticamente calamidade pública, de saúde pública, como lembram alguns estudiosos, né, como é o caso de André Trigueiro, né, espírita, jornalista, um grande estudioso desse assunto, inclusive publicando livros, né, sobre o tema, realizando palestras, seminários e tudo mais, traz para nós dados alarmantes, no Brasil em especial, dos casos de suicídio. E nós conseguimos ver também em outros países, países do Oriente, países europeus, que tem ali uma taxa de suicídio muito grande. Entre os indígenas do Brasil também acontecendo isso com muita frequência, devido a essa transição cultural em que muitos não se adaptam e tudo mais, as dificuldades também que acabam se somando, né, nesse processo. Então vemos assim que é um caso muito grave. Então, como foi colocado aqui por Dr. Bezerra de Menezes, que sem dúvida nenhuma é algo que diz respeito às responsabilidades de quem o pratica. Nós temos ali atenuantes e agravantes que certamente no mundo espiritual são elementos que são considerados. Temos essa cultura de ver apenas o mundo físico como uma realidade, desprezando, né, a realidade do mundo espiritual, mas que com certeza, a partir do desenvolvimento, né, da presença dessas novas filosofias, trazem para nós uma visão diferente, não apenas para combater o suicídio na sua causa, tentando fazer com que as pessoas recebam o auxílio, né, para poderem lidar com os problemas que elas estão enfrentando, como também demonstrando nessa realidade do mundo espiritual e não nada como se imaginava. Então há necessidade de nós trabalharmos, né, esses assuntos, esses temas, para fazer com que esse assunto seja banido da nossa sociedade. Só que aí é um processo um tanto quanto demorado, né, dada a nossa realidade ainda, de vermos o mundo espiritual apenas como um objeto de crença, de vermos as dificuldades do mundo físico realmente como um obstáculo, né, para a nossa evolução aqui no mundo terreno, e mais ainda todas as situações que nós criamos, em que nós nos envolvemos, falando sobre as nossas ambições, falando sobre as nossas frustrações, relacionamentos problemáticos. Então nós vamos ainda criando essas dificuldades que vão se tornando cada vez maiores, né, se potencializando pelo modo como nós vamos lidando com isso, tendo ali o suicídio como um objetivo para muitas pessoas, o que certamente vai gerar, né, uma dor futura que vai exigir muito esforço para ser superada. Depois continua para nós. Voltei as atenções para o médium que solicitara assistência para o momentoso fato e aconselhei psicograficamente. Aqui, para quem não pegou o comecinho dessa história, só para a gente lembrar, Dr. Bezerra de Menezes era coordenador de um núcleo espírita que prestava assistência
do mundo espiritual, e aí então foi enviada uma carta de uma pessoa relacionada com essa família, intuída por um espírito. Então essa carta chegou até o centro, foi lida, né, em meio à prece pedindo assistência, e depois o espírito uma senhora chamada Esther conversou com o Dr. Bezerra de Menezes também, apresentando o caso a partir dessa outra visão. Então, devido a essa solicitação, o Dr. Bezerra então indicou Roberto, que era o seu assistente, para apurar todas as informações relacionadas com esse caso. E aí então, apresentado esse diagnóstico, começa então o processo de auxílio, né? Diz aqui o Dr. Bezerra de Menezes na psicografia: reuni vossos companheiros mais afins para uma sessão íntima, amanhã, extraordinária e especial, para tratarmos desse caso. O melhor número de adeptos possível e absolutamente nenhuma assistência, senão apenas para o presidente e seus médiuns. Não prescindiremos da vossa colaboração fraterna. Meditai e orai, a fim de vos equilibrardes em harmonizações com as forças benfazejas do alto, pois estarei exercendo a fraternidade no que de mais sublime e real ela encerra, visto que conjugareis esforços na prática de operações transcendentais, cujo instrutor maior é o Mestre da humanidade, o Senhor Jesus Cristo. Então essa orientação foi passada para o grupo mediúnico, orientando então que se reunissem presidente do grupo e mais os médiuns que trabalhariam, sem qualquer tipo de trabalho assistencial para outras pessoas, apenas aquela equipe, num horário especial, num horário extraordinário, para que pudessem receber as orientações para lidarem com esse caso. E continua. Eu sabia que aqueles singelos, mas dedicados aprendizes acatariam fielmente as minhas recomendações, portando-se à altura da confiança que neles depositávamos, e despreocupei-me dessa particularidade, certo de que ambiente doutrinário, faculdades mediúnicas a contento, amor ao trabalho, boa vontade em servir ao bem, servindo ao sofredor, circunspecção dos atos, todos os dispositivos necessários aos grandes feitos espíritas, encontraríamos nas personalidades daquele punhado de discípulos, cujos labores se verificariam continuamente sob rigorosa vigilância espiritual. Encerrei, portanto, minhas atividades no referido centro por aquela noite e observei a Roberto. Perseverai tu e Peri por afastardes num cenário familiar de Leonel o chefe dos obsessores em primeiro lugar, pois certo estava eu de que a obsessão coletiva, exercendo ação múltipla, dispõe sempre de um orientador, que será o mais inteligente ou cruel dentre os obsessores, com ascendência irresistível sobre os demais. Defende-o, aprisionando-o até novas instruções no recinto desse mesmo centro, cuja ambiência respeitável, legitimamente apropriada para o caso, se acha em condições de hospedá-lo. Em seguida, indiquei providências para a remoção de Leonel e sua filha do ambiente doméstico para regiões condizentes com suas afinidades, a bem da tranquilidade dos demais membros da família, e outro sim, visando a recuperação de ambos para o estado consciente do espírito desencarnado. Então, duas medidas importantes, né, que nós vemos sendo realizadas pelo plano espiritual. Primeiro, afastar aquele que seria o líder desse processo obsessivo. Então ele seria, como foi colocado aqui, aprisionado num centro espírita, e aí então já vem para nós aquela grande interrogação de como funciona exatamente um centro espírita a partir dessa visão espiritual. Enquanto nós temos nas casas espíritas a estrutura material de alvenaria, temos ali os departamentos que foram criados, as salas, todo o ambiente onde são desenvolvidos os trabalhos, né, para os encarnados. Mas para os desencarnados, nós reconhecemos a presença deles, sabemos que eles participam das atividades, mas o que existe além disso tudo? Então isso chamou a atenção.
que o espírito então ficaria aprisionado no centro espírita, de onde partiriam essas assistências. Depois o segundo plano, porque vemos assim uma estratégia sendo traçada pelos espíritos. O segundo, afastar então os 2 membros da família que eram suicidas, que estavam exercendo uma influência passiva negativa sobre a família, visando a recuperação e também despertando a consciência do seu novo estado. Então já vimos ali traçados 2 planos diferentes. Continua. Prontificou-se o meu assistente ao mandato espinhoso e partiu acompanhado do amigo Peri, lembrando do índio tamoio que nós comentamos, né? Tais operosidades, no entanto, são melindrosas e de difícil realização para os espíritos delas incumbidos. Tal a catequese aos malfeitores terrenos por missionários, cujas armas são apenas a fé na vitória do bem, e a cuja certeza do auxílio celeste, e cujas insígnias serão a lembrança do sacrifício na cruz do Cordeiro de Deus. Né? Então, vemos assim que porque primeiro, né, o terceiro ponto importante, porque o primeiro foi lidar com o líder, segundo com a família, e o terceiro seria lidar com os obsessores que estão presentes, os demais. E o único recurso de que ele dispõe inicialmente é o recurso da catequese, ou seja, da evangelização, para que esses indivíduos desistam, né, desse intento em que se envolveram, né, de prejudicar aquele grupo familiar. Então o único instrumento que foi colocado para nós aqui seria o instrumento da fé e o do conhecimento de que eles dispõem. Capítulo 4. Vemos aqui são capítulos curtos, né, cada um deles contando aqui uma pequena passagem dessa situação. Geralmente, a caça a obsessores muito trevosos é levada a efeito por entidades espirituais pouco evolvidas, conquanto já regeneradas pela dor dos remorsos e pela experiência dos resgates, ansiosas pela obtenção de ações meritórias, com que adornem a própria consciência, ainda forjada pela repercussão dos deméritos passados. Aqui temos uma pequena nota de rodapé, que diz assim para nós: os médiuns bastante dedicados à causa e cujas experimentadas forças morais e psíquicas lograrem possibilidades, igualmente prestam tais serviços durante o sono noturno, que os instrutores espirituais tratam de aprofundar quanto possível. Então, lembra que Dona Ivone comentou, quando nós estudamos lá no Devação do Invisível, falando sobre os médiuns, que os médiuns, né, a impressão que nós temos superficial sobre a atividade que eles exercem diz respeito apenas a uma agenda. Ou seja, os médiuns trabalhariam no centro espírita tantos dias por semana durante tantas horas. Essa é a nossa visão. Mas quando nós tratamos do plano espiritual, a visão do plano espiritual, o médium trabalha quase que diariamente durante a sua condição, né, durante o seu estado de desdobramento, junto a outras entidades que com eles contam também desse trabalho. Então aquilo que o médium diz, que ele é médium espírita, porque ele trabalha uma vez por semana na casa espírita, é um ledo engano. Porque aqueles médiuns mais preparados trabalham sim junto aos encarnados, mas muito mais junto aos desencarnados. Então aqueles médiuns que são os mais preparados, os mais capacitados, são aqueles que são chamados para esse tipo de trabalho. Efetuam-na, porém, nessa caça, né, invariavelmente sob a direção de entidades instrutoras mais elevadas, subordinadas todas a leis rígidas e invariáveis, as quais serão irrestritamente observadas. Essas leis são, como bem se perceberá, as normas divinas do amor, da fraternidade e da caridade, que obrigarão os obreiros em ação
às mais patéticas e desvanecedoras atitudes de renúncia e abnegação, a fim de que não deixem jamais de aplicá-las, sejam quais forem as circunstâncias. Então, amor, fraternidade e caridade, né, são os três pilares, né, que sustentam esse trabalho, independente do grau evolutivo dos trabalhadores, né, mas todos eles regidos sob a orientação de espíritos mais elevados, que tratam, né, que usam essas três normas divinas como referência fundamental. Muitos desses operadores possuem método próprio de agir, e os instrutores responsáveis pelo trabalho deixam-nos à vontade dentro do critério das leis vigentes, tal como a equipe de professores que ensinassem letras, ciências, etc., mantendo cada um, o seu próprio método, embora observado todas as leis da pedagogia ou do critério particular de cada matéria. Então a gente fala também aqui sobre o conhecimento e a especialização que cada médium tem. Porque enquanto se vai trabalhar, por exemplo, com esses obsessores, prefere lidar com a evangelização, para trabalhar com conhecimento, com convencimento, nós temos outros que trabalham utilizando recursos magnéticos. Como Kardec lembra lá no livro A Gênese, que para que haja uma cura de uma doença, há necessidade de uma força medicamentosa para eliminar essa doença. Né? Ou quando ele fala para uma força física, há necessidade de uma força física opositora. Para uma força moral, há a necessidade de uma força moral. Então nós temos ali os fluidos e mais ainda a autoridade moral, a evangelização. Então, na verdade, assim, todos os médiuns que chegam para assistir realizam uma atividade de acordo com o conhecimento que possuem. Enquanto que nós temos, né, que o objetivo principal, que é esse auxílio, acaba sendo ali orquestrado por essas entidades mais elevadas, sem interferirem diretamente no modo de atuação de cada médium, de cada colaborador, né, desde que sigam os critérios estabelecidos, né, por essas leis superiores. E continua. O meu jovem assistente era entidade amável e humanitária, que fora médico abnegado na sua última peregrinação terrena e portadora de fina educação social, visto que pertencera a uma estirpe de nobres europeus. Como espírito, não se especializara propriamente em casos de obsessão. Especializara-se, todavia, em casos pertinentes ao suicídio, como resgate ou reparação de um passado em que igualmente se arrojara a tão nefasto abismo, razão pela qual o víamos agora envolvido no caso de Leonel. De outro modo, tão amável e atraente se mostrava essa entidade, tão cativante a sua simpatia pessoal, que frequentemente eram requisitados os seus serviços pelos tutelares do invisível para missões de catequese entre espíritos em geral e também entre obsessores, os quais mais ou menos o acatavam, dispondo-se às suas advertências conselheiras. Todavia, nem sempre a irradiante bondade desse jovem seria suficiente para deter os arremessos do ódio obsessor. Necessárias se tornariam, por vezes, medidas outras, incompatíveis com a doçura do seu caráter. Então, dispunhamos de individualidade de categoria de peri, a qual, bondosa e incapaz de arbitrariedades, exercia a energia militar sempre que necessário, como antigo chefe de hordas guerreiras da Arábia, que fora em existência remota, e mais tarde como cacique da tribo dos Tamoios. Aqui mais uma notinha de rodapé para ajudar na nossa ilustração. O nome Peri encobre individualidade espiritual indígena, que não desejamos identificar, já reencarnada. Sua existência nas matas brasileiras traduz estágio de repouso e esconderijo necessária para se furtar às continuadas perseguições obsessoras, que como antigo chefe de tribos árabes guerreiras adquirira com as atrocidades praticadas. Não seria, portanto, espírito primitivo,
como também acontecia com muitos outros índios brasileiros e escravos africanos no Brasil. Uma informação de extrema relevância para nós. Quando nós vemos, por exemplo, tribos indígenas, quando vemos grupos de ex-escravos que estiveram aqui no Brasil, ou de ex-escravos que estão aqui no Brasil, trabalhando no plano espiritual, ou mesmo atuando agora como já encarnados, nós temos ali entidades muito velhas, que nesse estágio de índios, de indivíduos vivendo, né, num ambiente selvagem, ou como escravos, né, sendo ali dominados, domados, né, pela sociedade então que vivenciava aquela realidade da escravidão, nós tínhamos ali espíritos que estavam, na verdade, resgatando experiências do passado bastante dolorosas. E não é à toa que nós encontramos, por exemplo, na Umbanda, entidades indígenas, entidades características indígenas, né? Entidades com características de ex-escravos, com pretos velhos, né, pretas velhas, com caboclos e tudo mais. Essas entidades atuando, como foi colocado aqui para nós, de uma forma muito interessante. Deixa eu pegar de novo aqui o trechinho, que mostra para nós aqui: dispunhamos de individualidades de categoria de peri, a qual, bondosa e incapaz de arbitrariedades, exercia a energia militar, sempre que necessário, como antigo chefe de hordas guerreiras da Arábia, aqui nesse caso, como foi colocado. Então nós temos ali, como às vezes eu brinco com vocês, que em algumas situações é chamado a tropa de choque do plano espiritual, que são exatamente esses grupos de espíritos que vêm exercer uma força, muito mais do que força moral, que é o caso do convencimento, muitas vezes uma força energética. Já que nós não podemos falar de uma força física, porque a gente lembra que o mundo espiritual não faz diferença a musculatura, mas certamente nós temos ali a potência energética desses espíritos. Então não são raras as descrições em que nós encontramos trabalhadores do plano espiritual dessa categoria de índios que lidam com esses espíritos mais agressivos, mais odiosos, que trazem ali uma característica física impressionante. São muito grandes, são muito fortes, mas essa aparência serve mais para impressionar essas entidades que certamente fugirão, sem terem a compreensão muitas vezes de que a força vibracional que eles exercem é uma força muito poderosa. Então, como nós vimos assim, aqueles que trabalham com evangelização, aqueles que trabalham com fluidos, aqueles que trabalham de uma forma mais agressiva, porque pegamos uma entidade endurecida nesse sentimento de ódio, que trabalha com obsessões, que atua em processos obsessivos, não adianta apenas trazer para nós um discurso de evangelização, um discurso evangélico, falando, por exemplo, Tic-Teco, nós temos ali, né, a riqueza que nós temos na Umbanda, falando dessas entidades, né, que são denominadas, que na verdade Exu é uma entidade, mas nós temos ali vários espíritos que também usam essa mesma denominação. São esses espíritos que atuam com esses grupos endurecidos. Então a primeira coisa que se faz é a lei do amor, da caridade e da justiça. Ela começa primeiro com a conversa de uma forma sutil, de uma forma amorosa. Se nós encontramos ali uma entidade endurecida, há necessidade de uma força semelhante, ou de uma força maior, obviamente. Então, assim, quando nós estudamos o processo de obsessão a partir da visão espírita, nós encontramos esses grupos de espíritos que fazem ali as suas diligências, né, nesses locais, junto a esses espíritos e tudo mais, mas nós, como estudantes dessa realidade do mundo espiritual, nós não podemos ignorar também esse trabalho paralelo feito por essas entidades, que, embora não sejam espíritas, estão envolvidas no mesmo propósito. Então é fundamental nós reconhecermos a presença dessas entidades. Como nós temos, por exemplo, no caso dos estudos trazidos por Kardec, que fala para nós sobre a desobsessão, fala para nós sobre a atuação dos espíritos, sobre a ação da prece, ele não menciona, por exemplo, a atuação de negros, de ex-escravos e nem de índios.
mas o fato dele não mencionar, que era algo que fugia, vamos dizer assim, da realidade da França do século XIX, que não tinha contato com essas entidades e tampouco tinha contato com escravos, né, daquele período, o Brasil já tinha uma riqueza diferente. Nós temos aqui um histórico envolvendo esses dois grupos, né, com europeus, com índios e com ex-escravos, né, ou com escravos daquela época, que passando para o mundo espiritual também atuam dentro desse plano. Então nós temos aqui um acréscimo de informações, de uma visão diferenciada do plano espiritual, colocando também essas entidades que atuam de uma forma mais contundente junto a esses espíritos endurecidos. Né? Exatamente, né? Esse guardião da lei, que é essa denominação que é dada, tem esse propósito. Que lei é essa? Lei do amor, da justiça e da caridade. Mas de que forma que essa lei é aplicada? Se ela não vai pelo amor, ela vai pela dor. E essa dor, na verdade, embora restrita dentro dessas leis, desse código de leis, né, ela é aplicada de uma forma bastante dura, endurecida, junto a esses espíritos que apresentam também essa mesma característica. Então, para muitos, essa informação seria quase que um choque, seria uma recusa, dizer, não, eu não aceito isso, não importa o que a gente tem que aceitar. O que importa é a realidade que nós estamos conhecendo. E isso é importantíssimo para nós. O Tiquité colocou os caboclos não são indígenas, como cremos, né? Não, os caboclos são exatamente aquela mistura, né, que nós temos ali entre índios e negros, né? Então no norte, no nordeste, nós encontramos muito os caboclos, né? Porque nós temos os caboclos, os mulatos e os mamelucos, né? Que são essas três miscigenações que nós temos na história do Brasil. Os mamelucos são índios com brancos, os caboclos são índios com negros e os mulatos brancos com negros, né? Então temos esse grupo no mundo espiritual, embora levem essas denominações, nós entendemos exatamente pelas crenças que eles abraçam ainda. Assim como o Dr. Bezerra de Menezes já sendo descrito nos livros de Manuel Filomeno de Miranda, já se fez presente em centros espíritas, em centros de Umbanda, como um preto velho. Então, são visões que nós temos aqui do mundo físico, mas que do mundo espiritual não deve ser desmerecido de forma alguma, até porque são espíritos bastante antigos também. Cindizinha colocou, tem um livro, Romance Espírita, que fala sobre um ex-bandeirante paulista que, quando desencarnado, depois de ter alcançado certo nível de compreensão, preferiu seguir pelo caminho do bem, mas fazendo justiça com as próprias mãos, digamos assim. Olha, Cindizinha, eu não me lembro se é um livro espírita, eu não sei qual é o título que você fala, mas tem um livro da Umbanda chamado Guardião da Meia-Noite que conta a história de um bandeirante. Se não é de um bandeirante, é de um indivíduo envolvido nos grupos, né, de entradas e bandeiras daquela época. Então eu li esse livro, muito, muito bacana. Então ele conta que ele saía, né, fazendo ali captura de índios e tudo mais, em busca de recursos, de riquezas aqui do Brasil, de ouro, pedras preciosas. E aí então ele foi envolvido naquela matança de índios nessa região de São Paulo, né, na mata de São Paulo, vamos dizer assim. E depois que ele desencarnou, ele teve assim ele descreve um sofrimento absurdo. Mas depois que ele começou a se desenvolver, ele percebeu que o local que ele deveria trabalhar era exatamente junto a essas entidades inferiores, mas trabalhando junto aos espíritos que ele chamava de espíritos de luz, né? Mas é o peso da culpa, né? A gente tem que lembrar sempre esse detalhe, que o que leva o espírito a fazer essas escolhas, primeiro ele não se vê merecedor de ascender na sua evolução espiritual, pela culpa, pelo drama que ele carrega na sua consciência. Mas ao mesmo tempo, ele, embora opte por ficar naquela condição, ele se dedica a esse trabalho do bem, que seria para ele como se fosse a sua remissão, né, a sua renovação. Então é muito interessante esse relato que é trazido para nós, que acaba ilustrando bastante esse tema que a gente vem estudando, né? O caboclo é uma graduação na hierarquia espiritual, graduação de grupo, chamada falange, né? Os espíritos vão se colocando, né, de acordo com o grau de sabedoria que eles têm, de autoridade moral também e tudo, né? Então é muita coisa bacana para a gente poder aprender.
Como eu falei para vocês, né, eu tenho vizinhos que são bandistas e pessoas muito próximas, né, então eu vou conversar com eles aí para a gente trocar algumas ideias, para eles me contarem um pouquinho dessas histórias, né, que eles falam, né. Então, tem ali os nomes, os termos que eles utilizam, é muito bacana. Por exemplo, né, uma coisa muito legal que eles comentam é que tem uma entidade que trabalha com curas espirituais, que o nome dele é Capa Branca. Né? Então a gente pensa assim, bom, a gente ouve falar muito de capa preta, cor preta, essa coisa toda, e aquele espírito que trabalha com cura é chamado de Capa Branca. Olha que coisa curiosa, né? Que é uma riqueza maravilhosa dessa cultura que a gente tem, né? Então, muita coisa legal para a gente aprender. Para a gente poder acelerar um pouquinho, para fechar aqui um pouco esse nosso capítulo. Então vimos aqui, né, dessa energia militar que o espírito Peri exerce, né, nesse grupo, né. Tem inclusive uma música muito bonita, só a título de curiosidade, que ela foi apresentada na Legião da Boa Vontade, né, a LBV, conhecida LBV, que também faz trabalhos, né, de ecumênicos junto aos espíritos, e tem uma música que é dedicada a 3 índios: Pena Branca, Flecha Dourada e Araribóia. Esses 3 índios que são atuantes no plano espiritual, a assistência tanto na parte de cura como também nessa assistência, né, junto aos espíritos obsessores. Então é uma música muito bonita, uma música muito forte inclusive, né, valorizando ali a energia, a intensidade vibratória com que eles atuam, né, então é uma homenagem feita a eles, né, uma música muito bacana. Muito bem, cresce a circunstância de que as entidades obsessoras tão materializadas permanecem dentro da própria inferioridade de princípios, tão vinculadas ao mal, se deixam ficar que, a fim de servi-las, auxiliando-as a se deterem no declive em que resvalavam, nos obrigaremos a desempenhos assistenciais igualmente materializados, assaz grosseiros para um espírito. Tratar de tais vultos será como tratar de homens rudes, inferiores de caráter, embaraçados no apoucamento das paixões e dos preconceitos. Peri era especializado em tarefas tais e possuía métodos particulares, os quais aplicava com eficiência sempre que necessário. Trazia às suas ordens pequeno pelotão de auxiliares que, obedecendo-lhe fielmente, tais os milicianos ao seu general, junto dele desempenhavam um concurso valioso de proteção ao próximo, enquanto, assim agindo em defesa dos mais fracos, reparavam deslizes graves de um passado reencarnatório remoto, como explicamos para trás. Então, o que coloca é que esses espíritos atuam nesse grupo exatamente com o propósito de reparação. Já que eles no passado foram espíritos delituosos, foram espíritos que fracassaram em suas propostas e tudo mais, se juntaram nesse trabalho de assistência exatamente para poderem se redimir. Dadas que foram ao meu assistente recomendações convenientes, retirei-me para a espiritualidade, a fim de melhor me orientar sobre as atitudes a tentar em benefício das personagens desse drama, que se me afigurava profundo. Então aqui paramos, né, no capítulo número 5, que foi aqui é onde nós terminamos agora o capítulo 4. Então nós teremos no próximo encontro o relato, né, agora da atuação, porque até agora o que foi destacado para nós aqui foi exatamente uma descrição da situação, o diagnóstico, quem seriam os envolvidos, e agora nós veremos nos próximos a aplicação. Porque nesse capítulo 4 nós vimos aqui essas entidades que teriam métodos mais contundentes para lidar com essas entidades inferiores endurecidas. Nesse capítulo 5 nós veremos os métodos da catequese, aplicado pelo Espírito Roberto, que é muito mais na conversa do que numa ação direta, de uma forma mais enérgica, né? Então, temos aqui essa oportunidade de conhecer esses bastidores desse trabalho de desobsessão,
realizado, né, por espíritos de diversas categorias e também de diversas especializações e graus de entendimento. Né? Então, capítulo 5 vai ser o nosso próximo encontro.